Bem-vindos a mais uma Talk Made in Digital. Connosco hoje temos a Joana. Joana, obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu por estar aqui convosco. Contigo. Um convosco que é contigo. E espero que sintam bem aqui na minha casa. Com certeza. Vou-te pedir agora, para quem não te conhece, uma breve apresentação. Quem és, o que fazes e qual é que é o teu percurso em termos profissionais. E são muitas perguntas típicas da minha área de formação básica, que é a filosofia. O perguntar quem és tu, o que é que fazes, o que é que estás aqui a fazer, para onde vais. Mas o meu nome é Joana Rita, eu trabalho como consultora na área do marketing digital, apesar de já ter denunciado aqui que sou de formação de filosofia e tenho, a par disto, um projeto de filosofia já há alguns anos, mas sobretudo o meu trabalho nos últimos tempos tem sido ajudar as marcas e as pessoas também a estar no digital, a encontrar a sua forma de estar ajustada a cada plataforma, procurando estabelecer objetivos que lhes permitam tirar partido dessa própria presença. Ok, muito bem. Aqui a ideia também, durante esta nossa conversa, é falarmos um bocadinho também sobre como é que as empresas e as pessoas podem encarar de uma forma positiva esta situação. E a minha primeira questão seria, no meio desta pandemia, como é que nós podemos achar o fio à meada? Olha, a pandemia é um contexto que muitos, eu acho que se calhar nenhum de nós desenhou esse cenário como uma possibilidade na sua vida. Portanto, é algo completamente novo e o que é aqui interessante é que é algo completamente novo para todos nós, não é? Estamos todos, é uma pandemia. O pan da pandemia vem do grego, que quer dizer tudo ou todos, portanto estamos todos a viver um mesmo contexto. Portanto, possivelmente nenhum de nós desenhou, mesmo quem trabalha, quem faz um pensamento de gestão de crise, que é uma coisa que também me acontece. Digamos que o cenário de pandemia é uma coisa que nós colocamos lá no nível, lá muito ao fundo, muito longe, não é aquele cenário que nós pensamos como o mais provável de acontecer. Portanto, como é que nós podemos tirar como é que se pode tirar partido ou como é que se pode encarar isto de uma forma, de que forma é que se pode encarar? Eu acho que as crises são momentos que nos obrigam precisamente a pensar no caminho que nós fizemos até agora e naquilo que vamos querer fazer a partir daqui, porque este contexto necessariamente vai mudar a forma como as pessoas, por exemplo, está a mudar a forma como as pessoas estão a relacionar com o digital, que o digital está a ser o canal o canal principal da aproximação das pessoas, e quem diz aproximação entre pessoas, diz aproximação entre pessoas e marcas, portanto, este está a ser o nosso canal por excelência, são as plataformas digitais, portanto é um momento para nós pensarmos o que é que já fizemos até agora, o que é que podemos fazer a partir daqui, precisamente na ótica não de ser oportunista, mas de poder ter uma postura oportuna para com o nosso público, ou seja, perceber como é que nós podemos ajudar, como é que nós podemos estar presentes, perceber bem quais são os momentos em que não devemos dizer nada, que eu acho que isso também é muito importante. Há um momento, há vários momentos, mas eu acho que no início, sobretudo aqui em Portugal, quando foi a questão do estado de alerta até ao estado de emergência, eu acho que aí o mais importante, aquilo que foi mais importante para algumas marcas e para algumas pessoas foi deixar de falar e ouvir, porque nós não sabíamos como é que as coisas o que é que ia acontecer no dia a seguir, não é? Portanto, era muito melhor não provocar ruído, ficar muito quietinho a ouvir e aproveitar esse tempo para pensar, ok, se acontecer isto, se esta decisão for tomada, de que forma é que eu posso estar presente, de que forma é que o meu negócio pode continuar, de que forma é que aquilo que eu tenho para dizer às pessoas, perceber se isso é relevante neste contexto ou não. Acho que esse é um ponto também muito importante, que é nós percebemos se neste contexto temos muito bem presente ou definimos muito bem o âmbito da relevância daquilo que nós podemos estar a dizer às pessoas. Aqui faz todo o sentido e a questão aqui é
muitas destas empresas nesta fase enfrentam um problema. E a questão que coloco é: saberão as empresas identificar os seus problemas? Nós, noutras talks, que temos falado com outros convidados, temos falado muito da importância de encontrar os objetivos, de perceber o que é que devemos de fazer nesta altura, e a questão agora que se coloca é também essa, que é, fará sentido, ou estarão capazes as empresas de identificar os seus problemas e de tomar a devida ação? O que é que tu achas? Achas que pela tua experiência elas sabem fazê-lo? Olha, da minha experiência enquanto consultora, aquilo que eu sinto aquilo que eu vejo é que muitas vezes, só aqui uma nota, as empresas são feitas por pessoas, portanto, são pessoas que estão lá e que estão a viver isto. Nós quando dizemos a palavra empresa ou dizemos a palavra marca, ela ganha assim um sentido um bocado abstrato e parece, por momentos nós nos esquecemos que são pessoas que estão a tomar decisões e essas pessoas também estão a sentir e a viver isto e a ser alvo de vários estímulos e de várias coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo. Daquilo que eu tenho como experiência, e não tem a ver com o contexto da pandemia, há essa dificuldade em... Às vezes o que acontece é as empresas notam, têm a noção de que há qualquer coisa que tem que ser melhorada, ou na comunicação, ou na forma como estão em social media, ou na organização de uma loja online, o que seja, mas não sabem efetivamente dizer o problema. Ou seja, têm noção de que algo está mal, mas não o conseguem dizer, enunciar, identificar, como estás a dizer, identificar de forma muito clara qual é o problema. Porque dizer as vendas não estão a correr bem, não me diz nada, porque eu não tenho qualquer tipo de medida de balanço ou de espaço, de métrica, o que seja, para me dizer o que é que quer dizer correr bem e o que é que queria dizer correr mal naquela empresa, naquele contexto, com aquele percurso por aí fora. Portanto, às vezes há a noção de que de facto as coisas não estão bem, ou seja, sente-se que há um problema, mas é necessário, se calhar brincando aqui um bocadinho com a metáfora do médico, não é? Nós sentimos que temos uma dor, dói-nos aqui, mas não sabemos exatamente que dor é, o que é que isso significa, não é? E podemos saber dizer onde é que ela está, mas depois precisamos da ajuda do médico para dizer, olha, o que você tem é isto e acontece por causa disto e nós agora poderemos fazer isto para ultrapassar esse problema. Portanto, eu acho que é mais um bocadinho essa noção eu não sei se ias perguntar a seguir, mas porque é que eu acho que isto acontece? Acho que tem a ver com o facto das pessoas estarem tão envolvidas dentro do seu cotidiano da marca, da sua empresa, de começarem a assumir coisas que já assumem que toda a gente sabe a missão e os valores, assumem que toda a gente conhece a marca, assumem que elas estão a comunicar e as pessoas é que não estão a ouvir mas o problema é das pessoas. Portanto, assume-se coisas e sobretudo não se tem distância, que eu acho que esse é o trabalho, pelo menos é o trabalho, é também um privilégio este, não é? Que é poder ser chamada a uma empresa e ter esse espaço, esse tempo para pensar e de uma forma da perspectiva de alguém que tem distância face àquele, vamos chamar aquele objeto de pensamento, não é? Eu ganho logo outro ponto de vista sobre aquilo que está a acontecer e as pessoas muitas vezes precisam desse olhar novo, precisam de alguém que lhes faça espelho, não é? Que lhes diga, olha, isto é o que está a acontecer, claro, dizendo que nós precisar destes dados para diagnosticar, para lhe poder dizer o que é que está a acontecer e como é que podemos ultrapassar se diagnosticarmos efetivamente um problema. Portanto, esta é a altura, na tua opinião, para as pessoas ou empresas ou pessoas, como dizias há pouco, pararem para pensar, não só nos problemas que as empresas possam ter, mas é esta a altura ideal para pararmos para pensar? Olha, ideal não é, porque eu não sei, a pandemia não é uma condição ideal para nada. Face às circunstâncias, se é a melhor altura, não é? Estou a provocar-te, Rodolfo, estou a provocar-te. Sim, sim. Mas, ou seja, imagina, se a empresa estava a adiar um tipo de prática de pensar quais seriam os problemas,
E a palavra crise tem dois significados, eu acho que eu acho que é em chinês, não estou em erro, agora não posso não estar a dizer a língua certa, significa crise e oportunidade. Portanto, as crises, estes momentos de crise são momentos de ruptura. Ora, se nós estamos em ruptura e precisamos de pensar como é que vamos fazer o caminho a partir daqui, então aproveitemos este tempo, já que estamos a passar por ele, e não podemos não passar por ele, não dá para escolher, não é uma crise, é uma crise que nos aconteceu, é algo que nos está a acontecer. Acho que sim, acho que se deve, não me interpretem mal, mas acho que se pode aproveitar este momento, esta conjuntura, para reavaliar tudo aquilo que nós fizemos até agora, até porque este contexto traz-nos uma realidade com a qual nós não estamos, as pessoas humanas não gostam muito de viver, que é a incerteza. Portanto, todos os dias estão a ser dias de novidades, e isso traz, portanto, traz desconforto, mas ao mesmo tempo traz imensas possibilidades, que é tu começares a pensar nos ICs. E isso, para quem é de filosofia como eu, isso é um exercício de pensamento muito rico, porque quanto mais tu pensas os ICs e quanto mais cenários tu traças, mais facilmente tu consegues lidar com o cenário que te vai realmente aparecer pela frente. Portanto, sim, responde sim, acho que se pode perfeitamente considerar esta altura como uma possibilidade para pensarmos a nossa presença, a nossa comunicação, o nosso negócio, enfim, dependendo do contexto também de cada um. Uma das, saltando aqui para um outro tema, mas que está intrinsecamente ligado também àquilo que acabaste de dizer, de um momento para as marcas pensarem ou repensarem muito daquilo que é a sua estratégia, nós temos visto uma série de marcas que aproveitaram entre aspas, mas aproveitaram esta altura também para criar uma comunicação mais próxima do seu cliente, para humanizarem mais as suas marcas. E a questão é exatamente essa, é algo que aconteceu de uma forma natural face à situação que vivemos, mas é algo que as marcas deveriam ter em conta, se calhar a longo termo. E a questão é exatamente, qual é que é o primeiro passo para uma marca humanizar, ou para humanizar a sua marca? Qual é que é o primeiro passo que nós devemos tomar e que mais valias é que isso traz também para a comunicação da nossa marca e para a forma como nos relacionamos com os nossos clientes? Olha, eu tenho uma frase acho que está mesmo no website, que diz: ninguém quer falar com marcas, as pessoas querem falar com pessoas. E o primeiro passo para uma marca se humanizar é seguir o nosso mestre do marketing, o Kotler, e assumir-se como uma marca humana. Ou seja, e para isso eu preciso de. Isso é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer com as marcas. Nós precisamos mesmo de olhar para a marca como se ela fosse uma pessoa. Portanto, ela tem o nome, que é o nome da marca, mas o trabalho aqui é perceber que pessoa é que ela é, como é que se chamaria a nível do nome de pessoa, que idade é que tem, o que é que ela gosta de fazer. Eu sei que isto parece um bocadinho tonto, mas é um exercício muito bom para quem está dentro da marca, começar a relacionar-se com a marca de uma outra forma. Portanto, nós vamos explorar mesmo tudo aquilo que seria a marca como se ela fosse uma pessoa, literalmente. Muitas vezes eu inspiro-me em personagens, para criar até mas para criar aqui pontos de encontro e não ser assim uma coisa completamente abstrata, arranjo muita inspiração ou em personagens de livros, ou personagens de séries, ou de livros. Portanto, vou buscar algo que seja em comum. Há todo um trabalho que é feito de perguntas, não é? Porque é um trabalho com perguntas, é um trabalho que é feito idealmente sempre com várias pessoas das marcas, várias pessoas dentro da própria marca, porque assim tu consegues ter pontos de vista muito diferentes, ou seja, consegues ver como é que pessoas diferentes dentro da mesma marca ou da mesma empresa veem aquela marca e empresa, e isso é muito interessante de se fazer, é um trabalho que eu acho que é muito curioso, porque às vezes depois o resultado que se tem, as pessoas até às vezes ficam surpreendidas que não sabiam que dentro da sua marca se pensava aquilo sobre a sua marca. Portanto, o primeiro passo é humanizar é um passo muito simples, é dar
corpo, pessoa, alma à marca, identificá-la como uma pessoa, definir muito bem o seu tom de voz, perceber muito bem como é que essa pessoa fala. Se tu tiveres este ponto de balanço de encontro até com uma figura, sei lá, imagina com uma personagem de uma série ou de alguém que tu consigas até ter alguns traços porque conheces, é interessante ver como é que nós pegávamos naquela figura pública e como é que ela falaria se fosse a marca, não é? Portanto, dar humanidade é tão simples quanto isto, é dar-lhe mesmo um corpo, uma alma, não é? Dar ali uma identidade que nós consigamos identificar traços de personalidade, consigamos identificar aquilo que gosta, aquilo que não gosta, aquilo que faz, aquilo que não faz, e a partir daí definir toda uma aplicação desse tom de voz nos vários canais de comunicação internos e externos, não é só aquilo que é comunicado para fora, não é? Isto depois tem que ser, porque o primeiro público de uma marca há o público interno, não é? Que são as pessoas que lá estão e que muitas vezes não conhecem tão bem a marca quanto isso, ou não sabem, não têm esta própria relação humana com a própria marca. Portanto, o primeiro passo é dar-lhe um rosto, se quiseres dizer assim. Pode ser um rosto inventado ou pode ser um rosto que já existe, mas e com esse rosto vem tudo aquilo que é, por exemplo, que é, olha, vem ao encontro, a primeira coisa que tu fizeste quando começaste este talk foi apresentar-me, não é? Portanto, eu disse o meu nome, disse o que é que tinha feito, portanto, a marca tem que saber bem como é que se chama, o que é que já fez até agora, onde é que se posiciona e o que é que gostaria de vir a fazer no futuro. Portanto, o primeiro passo precisamente é dar-lhe esse lado humano neste sentido mais simples do termo. E depois a partir daí derivamos tudo o resto, tudo o que seja comunicação, tudo o que seja escolher, sei lá, plataformas onde vamos estar, como é que vamos estar, o tipo de conteúdos, os temas que vamos abordar, a forma como nos vamos aproximar das pessoas, portanto a partir daí deriva tudo. Só voltando um bocadinho àquilo que tu falaste das marcas estarem a comunicar até de uma forma muito humana e que fruto deste contexto, eu agora não me recordo quais são as marcas em questão, mas tenho isso algures marcado e guardado no meu Twitter, porque alguém fez um tweet a dizer vi os anúncios da marca XYZ e parecem todos iguais, e agora parecem todos iguais. E eu respondi e disse assim, é uma pandemia, ou seja, o que é que é uma pandemia e uma das coisas que tu podes fazer enquanto marca, além do entreter, do ouvir, é o apoiar. Então há muita comunicação das marcas que se despiram da própria marca em si e que criaram, que acabaram por salientar o ponto comum, o ponto que é comum a todos nós, que é somos todos seres humanos que estão privados de alguma coisa por este, seja de saúde, seja de privação de ir à rua, seja a privação de poder trabalhar com os nossos colegas, portanto, estamos privados de uma série de coisas que para nós eram comuns, e estamos a viver um fenómeno a nível mundial que é único, portanto, o que é, por um lado, eu percebo esse reconhecer que estamos a comunicar de uma forma muito idêntica, precisamente porque aqueles anúncios eram todos apelavam muito à questão do nós estamos aqui para ti, ou estamos todos juntos, ou estamos todos a tentar viver isto o melhor possível, portanto não me incomodou tanto o ser tão igual, não sei se me estou aqui a fazer entender, porque eu acho que tem mesmo a ver com o próprio contexto, acho que é natural que as marcas vão comunicar coisas muito idênticas, porque estão muito centradas naquilo que é um ponto que pode ser feito agora e que tem todo sentido, que é apoiar ou mostrar disponibilidade para ouvir aquilo que o público tem a dizer sobre ela. Certo, sim, não há aqui grande margem para também, de alguma forma, comunicar a mesma situação de formas diferentes. Vivemos todos o mesmo, as marcas tentam de alguma forma também se ajustar e, portanto, é normal que isso aconteça. Tu há pouco, quando falavas da questão da humanização e de criar, ou criar não, identificar aquilo que é a marca e dar uma cara à marca, eu lembrava-me de algumas empresas que têm líderes muito agora falta uma coisa, muito carismáticos, exatamente, muito carismáticos, que acabam por se tornar para muitas pessoas, internamente ou externamente à empresa, a marca em si. Isso não é um risco?
Isso é sempre um risco, mas é um risco tão risco quanto a marca se associar a um influenciador, associar-se a um. Portanto, tudo isso pode ser um risco a nível de imagem ou de reputação, o que seja. A questão é que há, há, há marcas, e em Portugal nós temos algumas, onde o carisma do seu líder é o motor de toda a marca, e isso também pode ser um bom canal de comunicação da própria marca, tem que ser muito bem utilizado, ou seja, a presença em social media de alguém com esse carisma tem que ser sempre gerida, e eu também digo isso no meu website, ou seja, eu digo que as marcas devem ser pessoas e depois digo que as pessoas devem ser marcas. Ou seja, um líder desse género, desse tipo, tem que também, não pode agir sem pensar na sua presença. Porque ele vai sempre levar, não se pode esquecer que ele está sempre a levar a marca consigo. Portanto, tem que ter aqui um cuidado extra naquilo que diz, naquilo que faz, na forma como interage com o público, porque ele sabe que transporta a marca consigo, portanto, e que muitas vezes as pessoas, não, como estavas a dizer, não sequer distinguem a pessoa da marca, acham que é a mesma, é a mesma coisa, não é? Portanto, o risco aqui é sempre ponderado de acordo com a forma como essa pessoa lida com esse carisma, porque há líderes que são carismáticos por si, ou seja, há um carisma natural e há carismas que se podem trabalhar, ou há indícios de carismas que podem ser trabalhados a nível de presença, mas para isso é preciso de facto haver uma consciência desse transportar a marca e cada vez mais isso vê-se, e vê-se não só também dos líderes ou dos CEOs, vê-se muito também desta quando as pessoas afirmam nas redes sociais ou quando dizem eu pertenço àquela empresa, a empresa também tem que ter esta consciência que as pessoas estão a levar estão a levar a marca delas consigo. Portanto, também é preciso cuidar, e um dos trabalhos que eu tenho tido a oportunidade de fazer é precisamente este trabalho de acompanhar colaboradores nas empresas a saberem cuidar da sua própria comunicação e cuidar da sua própria presença em social media, porque eles são o primeiro, são quase que os primeiros cartões de apresentação que muitas vezes as pessoas têm das marcas ou das empresas, são as pessoas que levam o nome consigo. Portanto, aqui o risco, vamos lá ver, Rodolfo, hoje em dia é um risco sair à rua. Portanto, aqui o conceito de risco, não é? Eu não sei, mas eu não estava preparada para considerar arriscado trazer um pacote de arroz para dentro de casa, portanto neste momento eu acho que aquilo é tipo uma bomba. Então, olha, eu dei por mim a fazer uma coisa muito estranha, desculpa lá partilhar isto, mas eu dei por mim a desinfetar os frascos de álcool que tinha comprado, era tipo uma cena Inception, não é? Portanto, eu peguei É um no ciclo álcool que tinha. vicioso, é um ciclo vicioso, compras mas depois para desinfetar, mas tens de desinfetar antes de É desinfetar. uma coisa, eu olha, quando parei para pensar no que estava a fazer assim, deuses, como é que eu nunca pensei que isto ia acontecer. Mas pronto, portanto, a nível de risco, sim, é um risco, como respondendo à tua pergunta. Agora, esse risco pode ser acautelado. E tem todo sentido, não digo que neste contexto as marcas são preocupar unicamente com os seus líderes carismáticos, como é que eles estão a comunicar, porque terão outras preocupações, mas é uma preocupação que faz parte e já pessoas a ter esse cuidado e a fazer uma gestão mais profissional da sua própria imagem, da comunicação, porque sabem que isso tem tanto de bom como de mau para a sua marca, se for bem ou mal gerido, não é? Falaste aí de um ponto que eu acho que pode ser relevante aqui também para a nossa conversa, até porque nós não estamos só a falar para empresas e para líderes das empresas, mas também para pessoas que nesta fase podem se ver confrontadas com a necessidade de mudarem completamente a sua vida, ou porque estão desempregadas ou porque veem nesta pandemia uma oportunidade para, de facto, Sim. arrancarem com algum projeto. E a questão é exatamente essa que é, como é que essas pessoas também devem encarar a forma como devem de construir a sua própria marca. E isto é quase, e de como é que elas, no fundo, passando aqui, é um conceito um bocado estranho, mas como é que elas se podem humanizar nas redes sociais? Porque às vezes nós temos um comportamento pouco humano nas redes sociais. É verdade.
é verdade. Olha, baby steps muito simples. Enfim, o exercício é o mesmo que eu faço para as marcas. É perceber muito bem quem é que tu és, um bocadinho como perguntas existenciais. Quem é que tu és, o que é que estás aqui a fazer, como é que tu falas, onde é que te queres posicionar, que conteúdo é que tu tens capacidade de produzir, coisas muito simples. Com que frequência consegues produzir conteúdo, que tipo de conteúdo é que vais querer dar aos outros, o que é que as pessoas estão às. O que é que as pessoas, por exemplo, se tu já tiveres uma presença, é tentar perceber o que é que as pessoas já estão à espera que tu fales, ou seja, o que é que tu já fizeste até agora, não é? Portanto, qual é o teu mood, qual é a tua forma de estar, porque isto tem de ser autêntico, porque se não for autêntico, aí a comunidade não te perdoa. A comunidade detecta isso, pode andar ali 1 ou 2 dias a tentar perceber se é ou não, mas a comunidade chega lá. Portanto, esta questão da autenticidade é mesmo muito importante, mas é sobretudo esta questão de um, perceber isto, mas de perceber isto não só a curto prazo. Porque, por exemplo, quando eu penso imagina, que conteúdos é que eu vou dar à minha comunidade e com que frequência? Eu não posso simplesmente agora, nesta altura, bombardear os meus canais com comunicação, porque tenho mais tempo livre ou porque estou a pensar fazer aqui uma mudança, mas depois daqui a 2 meses eu possivelmente posso não ter capacidade para. Eu tenho que ter aqui um pensamento sempre a médio e longo prazo, ou a médio prazo, vá. Pronto. Não definindo planos estanques, mas pensando em várias circunstâncias que capacidade de resposta é que eu tenho. Porque muitas das pessoas que trabalham ou que poderão estar nessa situação que estavas a descrever, possivelmente estão, entre aspas, sozinhas, no sentido em que não têm uma equipa para trabalhar, portanto contam muito com elas próprias. E isso é preciso ter sempre esta noção do que é que eu posso fazer agora, mas do que é que eu vou ser mesmo capaz de fazer para manter o meu posicionamento. Porque criar uma marca pessoal não acontece de um dia para o outro. Portanto, eu não acordo hoje e amanhã sou a Joana do Twitter. Eu demorei 10 anos a criar esta marca. E, não foi, e atenção que não foi intencional, o que é mais interessante. Foi algo que a comunidade me devolveu e que há um dia que alguém me identifica como. E eu assumi essa marca. Disse, não, realmente, sim, isto tem sentido. Isto realmente. Eu perguntei, mas porquê que me chamam a Joana do Twitter? Porque tu és a Joana do Twitter, por causa disto e disto. E deram-me alguns pontos. Então eu agora o que tenho que pensar é fazer se este posicionamento me interessa e o que é que eu posso fazer para manter este posicionamento. E eu não posso pensar isto num curto prazo. E muitas vezes isto para pessoas e para marcas acontece muito, que é nós pensamos só muito agora, no que é que vamos fazer agora, e depois não temos este pensamento de ok, é agora, mas é também para a semana, ou é para outra semana, e como é que isto pode, como é que um tweet pouco humano que eu possa fazer hoje pode prejudicar a médio prazo a forma como as pessoas me veem ou a leitura que as pessoas fazem daquilo que eu digo e daquilo que eu faço. Portanto, é preciso pode-se aproveitar este tempo para fazer esta paragem, para pensar nisto com tempo, com calma, sempre numa perspectiva de, de médio prazo, digamos assim, não ser só uma coisa que eu agora vou fazer, vou andar aqui à corrida, porque isto nós não somos, isto não é para construir uma marca pessoal, com todo o respeito, não é um estilo Usain Bolt, não é um sprint, é uma maratona. Portanto, é para tem que se ter mais, tem que se ir correndo. Eu até não sou muito de correr, portanto, para mim fico feliz, porque eu não era incapaz de fazer as coisas que o Bolt faz. Portanto, com calma, não é? Ir correndo, às vezes às vezes temos que fazer uma coisa, comecei a usar esta expressão, que acho que é uma imagem interessante, que é neste processo de construção de marca pessoal, temos de ter esta noção que às vezes damos 2 passos à frente e depois damos um atrás. E isso não é mau, chama-se cha-cha-cha, ok? Estamos só a dançar com a realidade. Não é mau, é assim, é uma dança. Porque às vezes conquistamos e depois temos que andar um bocadinho para trás e rever, porque o contexto como nós vimos agora, é rei e senhor, e nós não podemos não nos adaptar a ele ou fingir que ele não existe, não é? Que ele não acontece. Portanto, estes baby steps de pensar sempre com alguma estrutura
cultura. Eu sou muito, se as pessoas quiserem mesmo, se me dizem assim, Joana, diz-me então o que é que eu posso fazer para começar? Agarre uma folha, agora a cena de telescola, momento de telescola, agarre numa folha branca, eu uso muito os mapas mentais, coloquem no meio da folha aquilo, posicionamento, o vosso nome, tanto, não tem que ser uma marca, tem que ser aquilo que vocês querem, pelo qual vocês querem ser conhecidos, e começar a desenhar caminhos, possibilidades, o que é que vocês podem fazer para chegar lá. Procurem inspiração noutras pessoas ou noutras marcas que vos digam alguma coisa, podem ser de outras áreas de negócio, não têm de ser das mesmas áreas de negócio onde vocês estão a trabalhar. Uma das marcas que mais me inspira é um cemitério no Brasil, que é o Jardim da Ressurreição, que todos os dias me ensina como é que uma marca improvável pode estar a comunicar em redes sociais, por exemplo. Portanto, façam este exercício de se tentarem conhecer um bocadinho melhor e perceber onde é que estão, onde é que podem, onde é que querem estar, e sobretudo esta questão de não ter pressa, acho que é fundamental. Acho que é mesmo, mesmo, mesmo fundamental. Queria-te fazer aqui uma pergunta, mas acho que já respondeste, mas vou lançá-la na mesma. E depois nós vemos. Diz. Pois não, porque entretanto quando falavas agora tu começaste a dizer e eu pensei, pá, já me lixou aqui a última pergunta que eu tinha para fazer, que era, nós falas muito na questão do pensar, portanto, aquilo que é isso de pensar. E a minha questão é, nesta fase, em que é que as pessoas devem de pensar? Olha, as pessoas devem pensar naquilo que, ou seja, têm que fazer. Eu fiz umas perguntas sobre a pandemia a um grupo de investigadores, de um grupo de filosofia que eu faço parte, e uma das perguntas era. Eram várias perguntas, mas uma delas tinha a ver com se era muito diferente viver numa pandemia ou pensá-la, se a filosofia podia servir de consolo, se nos podia ajudar, era um bocadinho por aí. E a minha orientadora de mestrado, a Gabriela, respondeu muito à maneira dela, que foi, bom, há quem diga que a filosofia não serve para nada, mas que nos sirva ao menos para pensar a pandemia, porque de facto nós estamos, quando estamos num contexto destes, colocamos muita coisa em causa, e se calhar é dos momentos, os momentos de crise são aqueles em que nós mais rapidamente escalamos para a pergunta, mas afinal o que é que eu estou aqui a fazer, não é? O que é que realmente interessa, o que é que realmente é importante para mim. Portanto, pensar, se até agora nunca pararam para pensar sobre a sua vida, e se este é o momento em que isso está a acontecer, eu acho que nós devemos mesmo deixar, aproveitar esse momento de parar para pensar, sobretudo sobre aquilo que realmente importa, ou seja, o que é que eu. É que a pergunta clássica sobre o sentido da vida, não é? O que é que nós estamos aqui a fazer? E porque depois a partir daí deriva tudo, de nível mais prático. Tu já me conheces há algum tempo, já percebes que o meu posicionamento na filosofia não é nada. É também académico, porque eu também gosto de investigar, mas é sobretudo prático, e eu acho que quando tu pensas, isto tem um efeito, cada pessoa tem o seu ritmo para fazer mudanças na sua vida, mas pensar implica também dar o passo a seguir, que é agir de acordo com. E pronto, e que seja, se podemos tirar daqui algum partido, que isto seja um momento para nós nos encontrarmos um bocadinho, nem que seja porque estamos mais tempo connosco, não é? Verdade. Porque estamos em confinamento. Joana, chegamos aqui ao final da nossa conversa. Temos aqui algumas ideias muito interessantes para quem tiver a oportunidade de ver a nossa conversa e também para nós, pelo menos para mim. Claro. E portanto eu queria te agradecer em meu nome, em nome da WebHS, teres aceito o nosso convite e a tua disponibilidade para falarmos, para termos esta curta conversa, um pouco sobre o que é isso de pensar e como é que nós podemos também pensar melhor, não só na nossa vida, como também na vida das nossas marcas. Uma vez mais, É obrigado. verdade. Obrigada, Rodolfo, e fica aqui um canal aberto, procurem-me nas redes sociais se quiserem pensar comigo ou deixar-me alguma pergunta, estou disponível para alguém que precise que tenha uma pergunta que acho que eu possa de alguma forma ajudar. Os meus canais de comunicação são fáceis de encontrar e pronto, e espero que passem todos por esta fase o melhor possível, com saúde, protegidos, e daqui a uns tempos havemos todos estar aí já a conviver mais, enfim, mais proximamente uns dos outros. Obrigado. Obrigada, eu.